Mais um FolhaCast dentro do Folha Enem, em parceria da Folha de Londrina com o Colégio Marista. Mais um ano juntos, então produzindo materiais para você que vai prestar o Exame Nacional do Ensino Médio. A gente segue conversando com o professor Nilson Douglas Castilho, ele que é o coordenador de ensino médio do Colégio Marista aqui de Londrina. Professor, o assunto de hoje aí já cai um pouquinho na minha área também. Gostei do tema que a gente separou aqui: uso de textos jornalísticos nas provas de redação. O quanto que isso é importante, o quanto que isso agrega para o aluno. Os textos jornalísticos ele aparecem de modo geral dentro da prova do Enem. E nas provas de redação ele vem muito como texto de apoio e podem ser utilizados como fontes para uma argumentação. Então o texto jornalístico ele pode trazer a citação de alguém de autoridade, um texto jornalístico pode trazer um fato e eu trabalhar por um argumento de causa e consequência, um argumento de causa e efeito. O texto jornalístico pode trazer para mim uma informação que faz com que o meu texto tenha coisas novas que não foram tratadas nos textos de apoio da prova. Então o texto jornalístico ele tem todo esse viés, sem contar que, apesar de falar muito dessa questão da neutralidade, da imparcialidade dentro do jornalismo, a escolha de palavras do próprio redator, do jornalista, já revela posicionamentos, como a gente falou até no tema anterior. Quando eu opto por não colocar desafio, eu coloco entrave. Quando eu opto por colocar problema, isso já revela o meu posicionamento. A escolha de repertório para um texto, seja ele jornalístico ou não, revela posicionamento e revela discurso. É o que a gente chama de discurso linguístico. A gente faz essa análise do discurso, não é nem o que se diz, mas sim como se diz. E é importante deixar claro também para quem está nos acompanhando, porque pelo menos quando a gente entra na faculdade fala nessa questão da imparcialidade, do jornalismo e tudo mais, muito difícil, para não falar 100%, é muito difícil. Só que você pode, independente do seu ponto de vista dentro do texto, você acrescentar informações que o isentem de algum engajamento que pode ser prejudicial para o material, para a notícia que você está dando. E professor, a importância, se a gente for pegar então, nós temos dados, nós temos fontes, isso pode ser utilizado como parte da redação sem ser uma cópia ali do texto de apoio? Pode, ele até deve ser usado, principalmente quando vem de um meio jornalístico de respeito e de renome. Às vezes fica difícil para não lembrar a data de publicação, o jornalista que escreveu, e não precisa ter essa minúcia de detalhes na hora que eu vou citar, mas pelo menos citar ali a manchete ou algo específico da reportagem, ou pelo menos o veículo em que foi publicado. Então, segundo matéria publicado no jornal tal, no veículo tal, trouxe o dado de tal pesquisa. Procure não deixar vago, traga o mínimo de informações para que seja algo que realmente possa trazer veracidade para a informação que está sendo colocada ali no seu texto. Mas ele traz muita informação importante, porque o trabalho jornalístico, quando bem feito, ele é primoroso, ele vai atrás de pesquisa, o jornalista ele vai atrás das informações para poder comprovar aquilo que está sendo colocado, então ele traz maior força para o meu texto. E uma capacidade de síntese, professor? A gente falou sobre redação em outros temas, da questão que fica um texto vago, que o aluno escreveu e não falou realmente ali do enfoque do seu texto, e às vezes ali em poucas linhas, seguindo algumas técnicas que os jornalistas já conhecem, todas as informações são dadas num parágrafo só, por exemplo. Exatamente. Esse poder de síntese ajuda muito o aluno para que ele possa depreender ideias principais e colocar nos seus argumentos. E essa capacidade de síntese é importantíssima para construir qualquer argumentação em qualquer tipo de texto de opinião. E nós temos gêneros textuais que são jornalísticos, então nem sempre é a notícia mais tradicional que vai aparecer ali, professor? Exatamente. O aluno pode recorrer à notícia, pode recorrer à reportagem, e muitos deles têm dificuldade de diferenciar um do outro. Quando vem que a notícia é algo do momento, relacionado a um fato, algo que está ali mais atual, e a reportagem ela é atemporal, ela tem um trabalho de documentário muito maior em relação à notícia, mas depende-se muito de posicionamentos institucionais a partir de um editorial. É um texto jornalístico importante. Existem muitas colunas de opinião dentro dos veículos de comunicação, temos resenhas. Então todos esses textos eles veiculam mensagens muito importantes e que constroem repertório. E não é necessariamente um texto jornalístico, mas que está muito nos veículos de jornal, que é a charge. A charge, apesar de ser um texto não verbal, ela traz muito posicionamento. É próprio da charge trazer um posicionamento de forma bem caricata, de forma bem
forte, como a gente já falou no ano passado desses textos não verbais, mas ele também ajuda nesse meio jornalístico. O meio jornalístico traz vários gêneros para além da esfera jornalística e que o aluno pode recorrer para poder criar uma argumentação. Você percebe ainda, professor, que há uma certa dificuldade dos alunos de ter essa diferenciação de notícia e reportagem, de um editorial, de um artigo de opinião, principalmente hoje num mundo em que, não querendo defender a minha categoria, mas que a imprensa vem sendo atacada realmente e sendo acusada de expor de todas as maneiras seus posicionamentos políticos, suas ideologias, por exemplo? Certamente, até porque os veículos de comunicação, em especial aqueles de renome, respeitados, que têm uma história dentro do jornalismo, de certa forma o trabalho deles se banalizou diante da sociedade com o advento da internet. Então hoje se escreve tudo sobre qualquer coisa. Então os alunos têm dificuldade de diferenciar uma notícia de uma reportagem, até porque eles estão muito ligados com esse meio digital. No meio digital, a gente também consegue diferenciar uma notícia de uma reportagem, mas eles não estão focados nessa diferença, eles estão focados ali no que está sendo tratado e a maneira como está sendo posta aquela imagem. É uma linguagem mais apelativa, apela ali para o visual, para o imagético, então eles têm muita dificuldade nessa diferenciação. Editorial, dificilmente são os jornais, sejam eles do meio eletrônico, sejam eles na própria televisão, que fazem editoriais. São muito poucos que a gente vê isso na televisão, até para a sociedade como um todo. É difícil saber o que é editorial. Poucas pessoas sabem. Isso daí, infelizmente, acaba indo para a classe mais favorecida, que tem acesso a um jornal impresso, que tem mais essa tradição do editorial, ou a classe que realmente vê com outros olhos, ou tem acesso a maiores tipos de informações e consegue diferenciar melhor esses gêneros jornalísticos. E dentro disso, por exemplo, professor, eles podem cobrar no Enem, a depender do gênero textual, o posicionamento que está sendo colocado ali, nada impede. Não, nada. Ponto de vista que está ali. Sim, até porque o aluno pode selecionar notícias ou fatos que vão a favor dele. Então, independentemente de posicionamento político ou partidário, a gente pode pegar as manifestações de 7 de setembro. Você viu jornais na TV ou até mesmo impresso que deixaram claro assim: voltamos a falar a respeito das manifestações antidemocráticas. Enquanto outros colocavam assim: voltamos a falar a respeito das manifestações contra o governo atual. Só o fato de eu ter colocado o termo antidemocrático já revela um posicionamento institucional. Então o aluno pode, se esse for o posicionamento que queira trazer para o seu texto, buscar fontes que bebam desse mesmo posicionamento dele e usar esse texto jornalístico a seu favor, sem problema algum. Entendi. Por mais que possa não concordar com tudo que está ali, mas o argumento ele precisa ter coerência. Exato. É importante ele sempre entender o seguinte: se o posicionamento não desrespeita direitos humanos, o corretor de uma redação não está ali para dizer se o seu posicionamento é correto ou errado, desde que não desrespeite direitos humanos, repito. O papel do corretor é ver se você fundamentou bem o teu posicionamento, seja ele positivo ou negativo. Agora, um grande problema é ficar em cima do muro. Ficar em cima do muro é pedir para ter uma nota muito baixa. Então, aquela questão assim: pode ser que seja isso, pode ser que seja aquilo, revela alguém que não tem posicionamento. E isso não é neutralidade, isso é falta de leitura e falta de repertório, porque a pessoa não tem profundidade para tratar nem um lado nem o outro. E o que é mais cobrado aqui dentro disso? Tem algum mais preferido, o escolhido aí do Enem para esses textos de apoio, ou eles variam bastante? Eles variam nadando muito aí entre diversos gêneros? Eles variam bastante. Eles trazem trechos de editorial, trechos de notícia, trechos de crônica que aparecem muito no texto jornalístico. Então não tem algo que predomine. Vai depender muito do tema a ser tratado e do repertório que tem a respeito desse tema. Como praticar, professor, no dia a dia? Primeiro é fazendo a leitura de textos jornalísticos com essa intencionalidade de perceber que posicionamentos são apresentados mesmo num texto que não seja de opinião, na escolha das palavras, na escolha do repertório e, acima de tudo, não ficar preso a um único veículo de comunicação. Os veículos de comunicação como um todo, eles revelam diversos posicionamentos, mas detalhe, não significa que vale tudo. Então não é sair agora lendo a coluna que o amigo influencer, digital influencer, sem nada contra o digital influencer, mas alguém que não tenha um estudo ou profundidade para tratar sobre aquele assunto.
Todos temos direito de tratar e liberdade de nos expressar da forma como queremos. Porém, qual que é o crivo que eu tenho para falar disso? Qual que é o crivo que um digital influencer teria para poder falar sobre um assunto relacionado à política, à desigualdade, em relação ao jornalista com anos de experiência e com um trabalho de pesquisa muito mais aprofundado? Então, quem merece o meu reconhecimento para aparecer num texto tão importante e tão decisivo para ter acesso ao ensino superior? Então, é isso que o aluno precisa ter em mente, é consumir de forma consciente daquilo que ele com aquilo que ele está entrando em contato no texto. E dependendo do tema, a essência das informações, elas vão se manter as mesmas. Exatamente. É um exercício que exato. Um texto jornalístico sério, uma instituição séria, vai trazer o mesmo fato. O modo como ele vai apresentar pode modificar, pode, mas o fato é o mesmo que está sendo apresentado ali. Mais algum complemento? Vale a pena lembrar que textos jornalísticos, como a gente colocou, eles fazem parte da nossa sociedade. O aluno ignorar esse texto é ignorar uma grande fonte de repertório e de argumentação para o texto argumentativo que o Enem pede. Muito bem, a gente encerra mais um FolhaCast aqui com o professor Nilson Douglas Castilho, do Colégio Marista de Londrina. Então, na próxima semana, a gente tem assunto novo para você que está nos acompanhando tanto nos podcasts da Folha de Londrina, como também na versão online impressa do Folha Enem. Um grande abraço a todos vocês.